Eu sou Luciano Melo e vamos iniciar mais um programa Sementes Literárias, esse espaço de plantio, a busca de fertilidade, de transformação por meio das palavras, mas que geram vida, né? E que de fato perpetuam como práticas possíveis dentro de um mundo possível. E hoje eu vou dividir com vocês parte da minha vida. Eu vou apresentar uma obra para vocês que teve um impacto decisivo naquilo que eu vim a ser. Esse livro, O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia, me foi apresentado nos meus 23 anos de idade por um grande mestre, Roberto Matoso, que infelizmente já nos deixou, uma pessoa que afetou muito a natureza do curso da minha trajetória. Eu diria que foi o homem responsável por hoje eu ter me tornado educador e consultor de empresas, pela admiração que eu tinha por ele, pela capacidade de provocar reflexões profundas na vida de pessoas. E ele me apresentou essa obra, Até então, com a mentalidade, formado aí nas ciências exatas, o universo da filosofia. E esse livro, eu vou falar muito mais do efeito dele em mim do que propriamente sobre a obra, porque eu li esse livro há tanto tempo atrás, há 25 anos atrás, que eu me lembro muito pouco em si sobre a obra. Mas eu me lembro muito, me recordo muito sobre os afetos que essa obra me produziu. Eu espero que vocês possam ser convidados a serem afetados e a partir daí seguirem as próprias trajetórias. Então, quando o Roberto Matoso me apresentou esse livro, ele faz uma viagem sobre a história da filosofia, particularmente ocidental. Ele vai viajando aí sobre os filósofos clássicos, gregos, helênicos, pré-helênicos. Ele vai viajando um pouquinho sobre o período ali da pós-revolução, sobre iluminismo, trazendo um pouquinho a história recente da humanidade do ponto de vista dos principais filósofos e pensadores que afetaram a natureza do pensamento ocidental. Mas ele faz isso com muita inteligência, ele faz isso do ponto de vista de um romance, onde você vai viajando, quase que se fossem portais que você fosse adentrando e interagindo. Ele me lembra muito, e aí foi longe na lógica da infância, as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde o Sítio do Pica-Pau era uma viagem por diversos universos para criança. Esse não é uma leitura infantil, mas é uma leitura, eu diria, jovial. Ele é para aqueles iniciados que querem conhecer um pouquinho, ou pelo menos que se permitem ingressar nesse universo da filosofia. E esse livro afetou tanto a minha experiência que, por causa dele, eu fui cursar filosofia. Eu fui fazer faculdade de filosofia. Apesar de eu não ter concluído, não ter perpetuado nisso por motivos de viagem, de trabalho. À época eu trabalhava no McDonald's, então viajando e entrei na consultoria. Então, assim, isso não vem ao caso, mas ele me apaixonou, se não pela filosofia enquanto ciência acadêmica, mas pelo pensar filosófico. Eu diria pela literalidade da expressão filosofia. Filosofia. Ele me fez me tornar um amigo da sabedoria, um buscador, um conhecedor da vida, não daquilo que é só objeto, não daquilo que é só produto ou produção, mas daquilo que é essencialmente a natureza da vida humana, Por que estamos aqui, para onde vamos, qual o sentido do existir, qual o sentido do fazer, o que essas experiências produzem como produção daquilo que é a nossa excelência. Então o livro ele foi me convidando a sair do lugar comum, e é interessante porque sem nem me dar conta, ele foi norteando efetivamente aquilo que eu iria me tornar, um profundo questionador e transgressor de verdades prontas. E eu diria que esse é o melhor da filosofia. Hoje a gente vê nos mundos corporativos se falando em criatividade. Eu diria que filosofia deveria ser uma ciência obrigatória, em qualquer escola, em qualquer fase. Eu vim ainda de uma época que eu estudei filosofia no terceiro científico, uma época que você não era preocupado apenas em passar em um vestibular, mas em expandir o conhecimento. E eu diria que por excelência a filosofia é isso, é esse convite a vivermos novos universos, a olharmos para a verdade não a partir do ponto de vista do espelho do outro, de verdades já prontas, dentro de uma sociedade massificadora e massificante. Você questionar status quo, ousar romper grilhões que nos aprisionam dentro de um passado que muitas vezes não se constrói mais como verdade possível, porque dogmas precisam ser questionados.
né? E aqui não estou discutindo questões religiosas, eu estou colocando muitas vezes dogmas morais dentro de uma sociedade que muitas vezes se constrói a partir dessa visão conservadora perversa. E a filosofia, por excelência, é esse lugar, né, de reflexão. E aí isso me faz lembrar essencialmente um pensamento, né? Se eu não me engano é de Aristóteles, que ele diz: os sábios, e o sábio aqui no sentido daquele sabe tudo arrogante, é aquele que afirma. O ignorante é aquele que duvida. O sensato é aquele que reflete. Eu diria que a filosofia nos leva a essa postura de sensatez diante da vida. Um estado de loucura possível, né? Porque talvez a maior loucura seja a normose do mundo cotidiano. Então, podermos viver esses modelos de questionamento, né? De buscar outras formas de ser e viver, é algo extremamente sadio e saudável nesses tempos. Então fica a dica para aqueles que ainda não conhecem o mundo filosófico, querem pelo menos abrir esse espaço, vale a pena. Você vai, a partir dele, aí sim, querer mergulhar em novos universos, novas leituras, novas fontes que te ajudam a compor uma percepção de mundo diferente. Valeu? Lembre-se, ler é a maior de todas as viagens, porque quem não muda sua mente, permanece semente.